Meus amigos, boa noite. Não, boa tarde, que é 17 horas e 33 minutos. Um domingo abençoado com Deus. Hoje é 28/6/2026. Amanhã é 29/6/2026. Terça-feira é 30 e quarta-feira é 1/7/2026. Meus queridos e seguidores do canal, venho trazer mais um vídeo com o tema Como Deus Criou. Como Deus criou o céu e a terra e tudo que neles contém. Aqui no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, o livro das gerações. O livro, quem escreveu esse livro foi Moisés. Então nós vamos estudar aqui como Deus criou o céu e a terra. Veja que o tema é a criação. A criação do céu e da terra e de tudo que neles contém. Eu estou com o ring light ligado, que a luz do teto queimou. Então, por isso, a parte está escura, mas o ring light está ligado. Então, vamos aqui no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 2, no versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu?
Ele diz: haja luz e houve luz. No versículo 4, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. No versículo 7, e fez Deus expansão e fez separação. Versículo 7. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez Deus a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Céus. Esse aqui é o primeiro céu. É a expansão. Nós chamamos de céu por causa das estrelas, mas é a expansão dos céus, onde ficam as nuvens que fornecem chuva, onde ficam as estrelas, onde fica a lua de noite, o sol de dia, é a expansão. Mas Deus chamou a expansão céus. No versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e o dia segundo. Versículo 9, e disse Deus: aumente-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. Tudo que Deus fez é bom. E tudo que vem de Deus é bom. A porção seca, terra. A porção seca, terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. Viu? Ajuntamento das águas, Deus chamou mares, o mar.
E viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus, versículo 11. E disse Deus, a terra, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. No versículo 12, e a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Mas o homem destruiu o que Deus criou. Com esses bombardeios, o homem destruiu o que Deus criou. No versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para o tempo e para os tempos determinado para dias e anos. Deus criou os dois luminares. Tudo que Deus criou é bom. Mas o próprio homem destruiu a natureza que Deus os criou. Com esse bombardeio, querendo guerra nuclear, o homem fabricou arma de fogo para sua própria destruição.
para sua própria destruição. No versículo 15, e seja para luminares, e sejais para iluminar na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Diz 16: e fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E fez as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. 18. Para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. No versículo 19, e foi a tarde, amanhã, o dia quarto. No versículo 20, e disse Deus: produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e de toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou é bom. Mas o homem destruiu a natureza que Deus os criou. Construiu prédios em frente ao mar, e o mar
vai ser vingado o homem, porque o mar vai tomar o que é dele. O mar vai inundar a cidade toda. Viu? Vai inundar a cidade toda. No versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo, santificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E assim foi a tarde, amanhã, o dia 5º. O dia 5º. No sétimo dia, Deus descansou de suas obras. Agora nós vamos no tema criação dos seres viventes. Criação dos seres viventes. Versículo 24. Versículo 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus fez as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. No versículo 26, e disse Deus, agora vocês vão ver como Deus criou o homem. E disse Deus, façamos o homem. Quando ele disse, façamos o homem, não foi só ele. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade criou o homem. Viu? Quando Deus falou, façamos o homem, então foi ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil move sobre a terra. Versículo 27. Versículo 27. E criou Deus o homem, a imagem versículo 27, né? 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Tá vendo? Deus criou o homem e a mulher. Deus criou macho e fêmea os criou. No versículo 29, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, toda semente, toda a da semente, se vós hão para mantimento. Versículo 30. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento, e assim foi. E no versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi à tarde, amanhã, o dia sexto. O dia sexto. No versículo
31. Não. No versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde, amanhã, o dia sexto, capítulo 2, do versículo 1. Os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, e descansou no sétimo dia. No sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. No versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. No sétimo dia, que é o sábado, Deus descansou de toda a sua obra. Ele abençoou e santificou esse dia. Mas o primeiro dia da semana é o domingo, que se torna o domingo do Senhor. O domingo do Senhor, que nós vamos para os cultos à noite, cultuar a Deus, adorar o seu nome e louvar o seu nome, glorificar o seu nome. Viu? Então, meus amigos, tudo que vem de Deus é bom. Quando Ele manda a chuva, Ele manda para o justo e para os injustos. Não é só para o justo, não. Aí agora, tem pessoas que até praguejam o tempo de Deus. A chuva é dele, o trovão é dele, o relâmpago é dele, o vento é dele. Quando vem a chuva, ela começa a resmungar. Lá vem a tal da chuva. Quando vem o sol, o tempo de verão, que calor desgramado, começa a resmungar. Aí vem as coisas ruins. Aí Deus deixa acontecer. Deus deixa acontecer. Viu? Ele deixa acontecer.
Então, meus amigos, no livro de Gênesis, capítulo 1, com o tema A Criação do Céu e da Terra e de tudo que neles se contém. E no capítulo 2, a criação dos seres viventes. Então se inscreva no canal PB Cláudio Gomes, PB dá espaço, Cláudio Gomes com 2 S no final. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube. Ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro para ganhar almas para Cristo. Jesus está às portas, está voltando. Vocês viram nos jornais o que aconteceu na Venezuela, o grande terremoto, 589 mortos, os prédios destruídos, tudo acabado. É o sinal que antecede a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo falou que haverá grandes terremotos em vários lugares. E houve tremores de terra em outro lugar, não sei onde foi. Mas terremotos aconteceu na Venezuela. 589 mortos. Os prédios destruídos. Então, meus amigos, vamos estar preparados, porque Ele está às portas. A qualquer momento, o céu azul vai rasgar em 2 partes como lençol. E Ele vai aparecer nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, com milhares de anjos celestiais, assentado no trono, coroado. E a última trombeta soará, o clarim, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos transformados e arrebatados para o céu juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Procure aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Aceita Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Ele perdoará os seus pecados e vai escrever o seu nome no livro da terra. No próximo vídeo estarei falando como Deus criou a mulher
como Deus criou a mulher. E no mesmo vídeo, a tentação de Eva e a queda do homem. No capítulo 7 do livro de Gênesis, nós vamos estudar como Deus criou a mulher e depois a tentação de Eva e a queda do homem no livro de Gênesis, capítulo 3. Então, deixe seu like para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal PB da Espaço Cláudio Gomes, com 2 S no final. Então, que Deus abençoe, que Deus nos guarde no seu amor, e muito obrigado, e até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus. Shalom. O tema é a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Gênesis capítulo 1. Muito obrigado.